Café gourmet, café especial, será que é tudo balela, é tudo branding ou será que realmente são especiais? Eu sou Wesley Cunha e no episódio hoje aqui do Milcast eu recebo o Meirelles para falar sobre cafés especiais, ele que é especialista em café. Meirelles, obrigado por estar aqui, por aceitar esse convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra. E como que é essa questão, assim, de café especial? Realmente é uma branding, é só balela ou não? O café especial existe, mas tem muita balela. A grande questão é entender por que chegou nesse nome, né? Quem que foi que chamou aquele café de café especial? Uhum, Porque onde é a parte de que existe muita balela? Hoje em dia, qualquer pessoa pode lançar um café e chamar o café de especial, né? A questão é quem é que está certificando isso, quem é que está fiscalizando, quem é que está chancelando que aquele café de fato é um café especial. Então tem muito café vendido como especial, que não uhum. é de fato um café de estilo especial, mas existe o estilo especial. Ah, Então quando a gente entende o que que é, o que que não é, fica mais fácil de entendi. responder definitivamente essa pergunta, né. Mas Uhum, existe, tanto que a ABIC, né, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, ela certifica cafés em vários estilos, e uhum, especial é um deles. Então entendi. existe um café especial. Como é que eu sei que aquele café chegou na minha mão e ele é especial? De duas maneiras, ou se ele tem o selo de especial da ABIC, Uhum, que significa que ele foi analisado e certificado, ou se, ainda que não tenha selo, se eu conheço a origem daquele café, se eu conheço ali a torrefação, o produtor e todo esse contexto que me garanta que é especial. Porque se não tem entendi. selo, se não tem certificação, a Hum, garantia é quem me vendeu. Então eu, por exemplo, vendi o meu café para você que não tem selo da BIC, eu te vendi como especial. Você comprou entendi. e falou: "Não é, não tá legal, não gostei". Você vai Uhum. brigar com quem? Comigo. Não Ah, tem alguém que entendi. te respalde, que te defenda. Quando é um café que ele é certificado, independente do Exato. estilo, inclusive especial, Uhum, você tem onde correr atrás caso encontre alguma coisa estranha, uma entendi. fraude, alguma coisa. Então, o café especial ele existe, Uhum, apesar né. de que nem todo café vendido como especial vai ser de fato especial, e aí a gente fica num limbo, assim, meio complicado. E aí, por um lado é bom, porque a gente tem a possibilidade de escolher, de conhecer coisas. Por outro Sim, lado, às claro. vezes pode acontecer de a gente ficar insatisfeito com algumas coisas. Joia. Eu recentemente recebi um pacote de café lindo, uma embalagem, café especial e tal. Quando eu abri, eu que, né, Já entendo de café um pouco, um pouco. eu já percebi ali visualmente que esse grão estava subtorrado. A torra não tinha chegado num ponto mínimo ali de qualidade de torra. E aí um café lindo, uma embalagem maravilhosa, o nome especial grandão no pacote, mas a experiência em si com café, de longe, não era uma experiência de um café especial. Então, é uma questão que a gente vive no mercado de café, que existem cafés especiais De de verdade, muito bons, uhum. mas também existe a possibilidade de qualquer um lançar um café chamado especial, e aí fica complicado se não tem ninguém que me respalde ali naquele produto, né? Acaba sendo especial para quem fez o café Aí vira uma desde questão de adjetivo, né? é. Ah, o café da minha avó era especial, o café da minha mãe, né? Na verdade, até uma questão interessante dessa questão de afetivo, porque o nome que a gente traduziu como especial no Brasil, ele começa como, no termo em inglês, specialty coffee, Uhum. que é a tradução mais correta, literal, seria café de especialidade. Que Ah, aí realmente é mais fácil de entender como um estilo, como um tipo de café, como uma categoria de café. Como acabou traduzindo como especial, o nome especial dá margem para chamar de meu especial, da minha mãe especial, especial virou um do adjetivo, né. E aí acontece que tem muita micro torrefação que acaba vendendo cafés com defeitos, defeito mesmo da fruta ali. uhum. Por exemplo, um defeito chamado riado. Tem vários defeitos de grão. Tem um defeito específico, que é esse riado, que ele atribui ao café ali, ele confere um estilo de bebida muito exótico, muito ácido, muito adstringente. Aí acaba acontecendo, não é aquela coisa que é raro, mas acontece com frequência, Sei. de algumas microtorrefações venderem um café com esse tipo de defeito, café riado, como café especial exótico. Só porque a bebida realmente ela é diferente. Mas é um defeito de bebida. Então, assim, Não a era gente pra não acontecer. era para acontecer. E aí eles colocam: "Não, é especial porque eu tô fazendo aqui, É, e saiu assim, é o aí meu blend, é o o blend, na verdade, ele é não é bem é isso". uma questão específica, né, quando você mistura, quando você combina
espécies ou variedades diferentes. Aí eu tenho Uhum. um blend, né? Ah, Uma entendi. É. combinação. Não necessariamente o café ele vai ser um blend, às vezes o café é uma origem única. Uhum. Então, por exemplo, lancei um café Entendi. recentemente que ele tinha notas florais, rapadura, não sei o que e tal, e é de uma região específica, e é uma variedade específica. Esse Aí não era um blend. é, Mas aí eu pego e faço um blend, às vezes, com 2 cafés diferentes, para ter um hum, perfil final que eu quero, que eu pretendo para a bebida. Aí o meu blend é quando eu misturo os grãos, ou, né, ou grãos. espécies diferentes ou variedades diferentes. Você falou da questão de café ali com rapadura, eh, aí já é um processo, ele faz mistura ali a questão de uma cana de açúcar, alguma coisa assim, como que Perfeito. Essa fiquei pergunta curioso. é uma curiosidade muito interessante, que na verdade quando a gente pensa em café com notas de alguma coisa, a gente tem essa ideia de que às vezes foi aromatizado ou saborizado em Uhum. algum momento. E não, existem cafés aromatizados Sim. artificialmente, né? Mas existem cafés por conta de espécie, variedade, região produtora, processo de pós-colheita e perfil de torra, que nesses cafés, surgem nesses cafés notas sensoriais específicas. Ah, não Assim é como o vinho, né? O uhum. vinho é feito de uva, que é uma É, fruta, sim. mas depende do vinho, de onde ele foi cultivado, o processo de fermentação, tempo de guarda, ele apresenta um estilo de bebida com notas de alguma outra coisa. Você Entendi. pega um vinho, tem É. notas de framboesa, mas o vinho é feito da uva, É, né? Notas de frutas silvestres, notas mais amadeiradas, depende do que aconteceu com ele no processo. O café também. uhum. Apesar de que existem cafés aromatizados, mas quando a gente fala nota sensorial de alguma coisa, É que normalmente é uma nota que surge no café por conta da própria matéria-prima. não é necessariamente igual um mel que eles colocam, montam ali Não, toda e inclusive essa próximo. nota sensorial às vezes nem é tão evidente para todo mundo, né? Ah, é Tem muito gente que vai tomar um café, que eu te entreguei agora um café, esse por exemplo, nota de rapadura floral, que é o que foi encontrado naquele café ali numa avaliação. E aí talvez você beba o café, até perceba que é diferente, que é mais doce ou menos amargo e tal, mas talvez não perceba necessariamente a nota floral nele. E aí, por que que isso acontece? Ou porque realmente a industrialização do café não valorizou esse potencial, uhum. porque eu, enquanto indústria, eu compro o café do produtor, que ele foi laudado com esse perfil, mas se eu não fizer uma torra bem feita ao ponto de valorizar esse potencial, ele pode não aparecer. Então pode ser um defeito da industrialização, mas pode ser uma questão de falta de repertório sensorial. Às vezes a Então, por pessoa exemplo, você não tem muito contato com flor, talvez. e E aí aí eu você se deparou com um alimento em notas florais, por mais que você perceba que tem alguma coisa diferente, você não consiga identificar aquilo, né? é a questão do Do repertório da repertório sensorial da pessoa. Então, por exemplo, eu acho muito legal quando eu estou em treinamento, curso para uma turma, eu geralmente pergunto assim para as pessoas: eh, quem aqui comeu carambola nessa última semana? Aí dificilmente alguém levanta a mão. Tá bom, então quem comeu carambola no último mês? Ainda assim, é muito difícil que alguém levante a né, mão. Ela falou: tá bom, quem comeu carambola no último ano? Aí, às vezes, numa audiência de 30 pessoas, 2 levantam a mão que no último ano comeu carambola. quem é que conhece carambola? Aí vamos lá, vamos mudar a pergunta. Quem aqui comeu chocolate na última semana? Todo mundo levanta a mão. Aí você fala: quem comeu Hum, chocolate hoje? Pode ser que metade levante a mão. E aí o que que isso me traz de informação? Se eu te entregar um café agora com notas de chocolate e um café com notas de carambola, eu qual que você vai ter mais facilidade de identificar a nota? O de chocolate. Porque aquilo está muito mais vivo no seu repertório sensorial. olha, Ou talvez você nem conheça o outro elemento, ou se conhece, nem lembra mais como é. às vezes Então, vai assim, qual que é a dificuldade, às vezes, de perceber notas sensoriais? Pode estar o defeito na matéria-prima, não está uhum, realmente entregando aquilo que prometeu, certo. mas normalmente, não é o defeito, né? A dificuldade está na pessoa que está consumindo. É a falta de repertório para identificar aquela nota sensorial que está no café, mas talvez por Uhum. falta de conhecimento ou de repertório mesmo, ela não consiga identificar tão facilmente. Então a gente começa a pensar um pouco assim do às vezes o café especial não pensando assim, que um café que tem notas de algo, ele não é especial ou não é assim para todo mundo também, desde que ele aí sim, pode ser que venha a ser um café que agrade ou que desde que a pessoa também comece a desenvolver
esse repertório sensorial. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito, não agradar. Uhum. Porque assim, existem inúmeros estilos de bebida de café, né? Hum, De estilo mesmo de bebida. Tem o café extra forte, tem o café tradicional, tem o especial, tem o gourmet, tem o superior. Cada um tem um perfil de bebida. E é muito comum que um perfil agrade você e o outro desagrade. Tudo bem, normal. uhum. E é muito mais comum que aconteça quando é uma coisa nova que está experimentando, né? A É. pessoa está acostumada a tomar café extra forte a vida inteira. A pessoa toma 30 anos café naquele estilo de bebida. E ela gosta daquele café. Se eu apresento um especial para ela, ainda que com boa intenção, dizendo, olha, eu gosto mais desse, experimenta aqui, é muito comum que a pessoa prove e não goste. Entendido. Porque assim, é diferente. Uhum. Aquilo que é muito diferente, inicialmente a gente tem um ímpeto de rejeitar, né? Você come É, comida japonesa, por exemplo? não. Então, mas já experimentou? Já E experimentei. aí não come por quê? Não gostou, É. talvez. Sabe que recentemente eu tive uma experiência e com um grupo de pessoas assim, e aí a gente tava falando de comida e coisa e tal. E eles falando, não, é que eu não como carne crua, eu não como carne crua. Assim, eu particularmente não gosto, eu já prefiro uma carne mais ao ponto, um ponto pra mais, enfim. Uhum. E aí a gente foi jantar e serviram um tartar. Que é Carne crua, literalmente crua, né? literalmente totalmente crua. Aham. E eu nunca tinha comido, porque carne crua, né? Eu comi, eu acho que eu nunca comi um tartar tão gostoso, nunca tinha comido tartar, Mas gostou mas muito. tava uma delícia, e aí eu tive a oportunidade de conversar com um cozinheiro, eu falei pra ele, gente, eu falei pra ele, tá uma delícia esse prato, é, e não parece, nem parece que tem carne, muito menos carne crua, não tinha Uhum. gosto da carne, e tava uma delícia, bem temperado, então às vezes também a forma como é feito, né? E a forma como que é oferecido também, né? Imagina se alguém, Uhum, você já tem essa rejeição, não sou muito chegado à carne mal passada, quem dirá crua. exato. E aí, de repente, alguém chega pra você com esse tartar maravilhoso, mas te apresenta de uma forma muito agressiva. Tipo, olha, isso aqui que é comida de verdade. Pode Aquilo que você ser. come não presta. Isso aqui, Uhum. experimenta, isso aqui que é bom. Você até pode experimentar, mas você já vai predisposto a Não não go querer gostar. Exato, Então, às vezes, o diferente, o problema não está em ele ser diferente, está em como ele é oferecido, apresentado é, pra gente, né? exato. No café tem essa questão, acontece muito, né? Da pessoa com boa intenção de querer te oferecer Uma uma coisa nova, uma experiência experiência nova, a abordagem às vezes não é muito legal. Tipo assim, olha, esse café que você toma aí não é muito bom, não. Experimenta esse aqui, ó. Aí você já vai, pô, eu adoro café, tomo café a vida inteira, cheio de quadrinho de café na minha casa, tem meu cantinho do café, e o cara chega pra mim e fala assim, ó, esse café não presta. Então, assim, o jeito da é. abordagem já é meio caminho andado para a experiência final. Então, Uhum. tudo é muito importante, não só o alimento em si, né, o produto pronto ali, como o contexto em que ele chega pra gente. Aí entra também no assunto polêmico, que é do café com açúcar, Do café sem café açúcar, com que eu açúcar, eu já café sem estou num açúcar. plano superior, que agora eu tomo café sem açúcar Tem também, uma galera né. que se julga muito elevada só porque ela deixou de tomar açúcar no café, né. Hum, E, assim, o açúcar a gente conhece uhum, todos as questões que o açúcar traz. O açúcar é realmente algo a ser visto com cautela, entendi. consumido com cuidado. Mas será que o açúcar no café é o grande problema? Será que é esse o grande problema? Uhum, E será que é porque eu não adoço meu café que eu sou muito melhor que você? E aí as exato. pessoas vão criando essas imagens, essas coisas, e o que pra mim é muito triste, né? Porque acaba segregando, acaba separando, acaba afastando as pessoas. E uma coisa que pra mim é muito triste é o assunto café ser responsável por distanciar as pessoas. Eu acho que o assunto café ele sempre tem que aproximar as pessoas. Uhum. Se o assunto café, por mais correto que ele esteja, ele tá afastando, pra mim tem uma coisa errada. Eu acho que o café ele tem que aproximar. Até algo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que hoje o café na cultura, vamos tratar assim, na cultura brasileira, ele acaba sendo um evento. Então, eu levanto cedo, vou tomar um café, mesmo que não seja um café, Ah, como a vou gente tomar meu café da manhã, você faz um suco de laranja, você nem toma café. não tomo café, nunca Mas o tomei café. nome da refeição é café da É manhã, né? café da manhã. A gente usa assim, tomar um café da manhã como se fosse um almoço. Sim. Então vou tomar um café. Chega tarde, vou tomar um café e às vezes não tem café, é o suco, é um lanche, Mas a né. gente valoriza a ideia do café, ainda que não que o elemento café não esteja presente, né. Exato. Ele Porque é uma coisa por nossa, o Brasil, a gente nasceu num país do café, Uhum, é um grande né. Todo mundo produtor, né. nasceu, já tinha café na mesa, uma mãe, uma tia, uma avó, todo mundo tem uma história com café. Aí você Eu conheço levanta pessoas que não bebem café,
Uhum. Mas se eu perguntar para as pessoas, você bebe café? Não. Você gosta? Não. Nem do cheiro, nem do cheiro. Tem muita gente que gosta do cheiro, mas não gosta da bebida. Uhum. Mas eu conheço Legal. pessoas que não gostam nem do cheiro, E mas muito se perguntar, ela tem alguma história com café. Porque ela não tem como. Você tá no Brasil, você é brasileiro, em algum momento você tem alguma experiência com café, ainda que você não goste, que você não uhum. consuma. Mas a ideia do café, o evento café, Traz outras todo mundo tem alguma coisa. Por isso que eu costumo dizer que a xícara, ela é o pretexto pro evento. A gente uhum. sempre faz um café para promover um evento, né? É, Então, assim, é importante valorizar o café como evento, como xícara, entendendo o que ele é, o que ele não é, mas principalmente sem colocar regras, colocar é. normas para as pessoas, isso é certo, isso é errado, isso é proibido, isso é obrigatório. Uhum. Não cabe muito isso no café, cabe conhecer, É, você tem aprender, que saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que experimentar me faz mesmo. chegar naquele resultado que eu gosto, o que me faz evitar um resultado que eu não gosto, e aí eu vou aprendendo. Agora chegar para você, para alguém e falar assim, ó, isso tá errado, não faz assim, faz assado, isso é proibido, isso é obrigatório, esse é o certo, esse é o errado, eu acho que não combina muito com café, esse tipo de abordagem. Joia. A gente vai voltar um pouco no tempo, porque você não nasceu especialista em café. Não nasci brasileiro, mas a minha experiência, a minha primeira experiência com café Foi foi, assim, inesquecível. No mínimo, no mínimo. porque eu não bebia café, obviamente, eu era um bebê, eu tinha acho que 3 anos, e antes de eu começar a tomar café, minha mãe não me dava café Uhum. ainda, eu tomei um banho de café. Eu sofri um batismo de café. Batismo de café. Eu, bebezinho, acordei, eu vi ali minha mãe conversando com meu avô na cozinha, meu avô tava visitando a gente nesse dia. Eu, até aquela criança meio agitada, levantei, fui pra mesa, só de fralda. Minha mãe tava passando aquele café que as mães passavam nos anos 80, Hum, fervia água com pó e com com pó. açúcar já na leiteira, no fogão, e depois coava aquilo tudo junto, a mistura já. Eu puxei a toalha. Nossa, Um bebezinho só de fralda, imagina. nossa. Eu puxei a toalha, veio Água aquela água com fer café e açúcar fervendo no meu corpo, tomei um banho. E na hora foi uma coisa desesperadora. uhum. Minha mãe me É, pegou, arrancou a faca, jogou no tanque pra me lavar, porque imagina, quente a água a e 100 graus com pó de café e com açúcar. tudo Ela me caramelizou ali, né. Ela não, porque foi eu que puxei a toalha. E aí foi uma coisa desesperadora, corre para pronto-socorro. Eu lembro de cenas nossa. assim, eu tinha Hum. 3 anos, eu lembro da cena, eu numa maca, minha mãe sentada numa cadeira, assim, um pouco longe, da enfermeira cortando uma bolha aqui do meu braço, que uma Nossa. coisa terrível. Minha mãe desmaiar na cadeira, eu: "Moça", minha mãe escorregando, assim, desmaiando na cadeira, e a enfermeira me largou ali pra sabe, eu voltei pra casa todo enfaixado, igual uma múmia, assim, Nossa. e eu nem bebia café, eu me lavei com café, e aí uma vez aí depois, anos Hum. depois, conversando com uma terapeuta, ela falou: "Olha, um trauma, ou ele te aproxima daquela situação, ou ele te afasta". Aí eu acho que esse trauma com o café, ele me aproximou, Se né. aproximou, é. Porque olha onde eu tô aqui hoje. Olha só. E hoje, desde você atua hoje na área de assim, de café como especialista desde 2017, 2017. que você começou e o que que motivou, o que que Olha, foi uma coisa assim, muita paixão pelo café mesmo, que uhum. aí depois dessa experiência lá com Do 3 café anos, que eu é. ainda nem bebia café, em algum momento eu comecei a tomar café, não sei exatamente com quantos anos eu comecei a tomar café, mas muito cedo, Uhum. né. Sou dos anos 80, aquela cultura de dar Uhum. café com leite, às É. vezes, até na mamadeira pra criança ali. Então eu não tenho uma lembrança de quando eu comecei a tomar café, na minha cabeça eu sempre tomei café, então sempre Uhum. gostei muito de café, sempre tive essa relação meio que brasileiro padrão, né, de gostar muito de café, de comprar o Oi. quadrinho de café, até que um dia eu montei meu cantinho do café na minha casa, e aí eu tinha Olha. meus acessórios, minhas coisas. Isso eu estava morando, eu sou de São José dos Campos, sou nascido e criado Uhum. aqui, mas nessa ocasião, isso foi 2014, 2015, estava morando na Paraíba, foi quando eu E montei meu cantinho do café lá e tal, e hã. aí eu resolvi voltar para São José. E aí nessa de voltar eu falei assim: "O que que eu vou fazer da minha vida?". Voltando pra minha terra, aquela coisa. Falei: "Vou trabalhar com café". Como? Tem dinheiro pra montar uma cafeteria? Não. Me sinto seguro pra pleitear uma vaga de barista numa cafeteria? Também não, apesar de eu já tinha feito meus cursos, algumas coisas. Aí o que que aconteceu? Não sei se dá pra perceber, quem tá assistindo, que eu sou um cara barbudo. Tô até um pouco menos, minha barba já teve mais Já foi longa do que ela é hoje. Mas eu sempre frequentei muita barbearia.
A vida inteira, e no Brasil inteiro. Nessa ocasião, quando eu morava na Paraíba, eu viajava muito o Brasil todo, então toda cidade que eu pisava, o meu parque de diversões era a barbearia. E uma coisa que eu percebi rodando o Brasil, que pra mim, pro meu estilo de cliente, com o meu pensamento enquanto consumidor ali daquele ambiente, faltava um café bom. Uhum. Porque hoje em dia as barbearias são muito boas, tem muita coisa. Evoluiu muito, né? Videogame, bilhar, cerveja artesanal. Só que o café, às vezes, as barbearias que eu acabei frequentando, eles pecavam ali no café. Aí eu falei, tá aí um buraco ali, um nicho a ser explorado, né? Assim como eu, um barbudo que aprecia café, deve ter outros. Falei, Mas barbearia é um ambiente interessante, que eu posso tentar uma coisa pequena ali, a princípio usando do uhum. próprio público da barbearia e tentar começar a trabalhar com isso. E foi o que aconteceu. Eu voltando para São José, eu fiz contato com algumas barbearias, acabei conhecendo um dono de uma barbearia, onde ele me abriu espaço para montar ali o meu balcãozinho e começar a operar ali um serviço de Uhum. atendimento de cafés. Foi quando eu comecei a trabalhar com café Olha, efetivamente. e depois dali, Aí né? dali, muito rapidamente, eu gosto de falar, não sei Uhum. se já deu para perceber aqui em alguns minutos, talvez até o Sim. final as pessoas percebam que eu falo muito. E Não, acontecia o quê? Eu sempre tive uma veia muito professora, assim, eu era professor hum. antes de virar especialista em café, né? Olha. E aí eu já comecei logo, as pessoas queriam aprender mais, fazer perguntas, mesmo ainda com conhecimento pequeno lá no meu início, eu já comecei a fazer um workshop aqui, um mini curso, alguma coisa, para os meus próprios clientes Hum. ali. E aí, muito rapidamente, eu fui convidado para trabalhar para uma marca de café que viria para São José, que estava operando em Minas a princípio, e o dono dessa marca precisava de alguém que fosse o cara da Hum. loja dele ali. E aí ele ia investir na questão de curso de torra, numa estrutura, e era o que eu queria fazer. Eu queria me aprofundar no Hum. café. Apesar de que estava legal ali Do o meu negócio na barbearia, mas aí me propôs para eu trabalhar para ele. Eu ia aprender a torrar café, ia começar a realmente conhecer um processo que eu ainda não conhecia. E aí eu decidi ir para esse caminho. uhum. Então, assim, com um ano de De jornada no café, eu já comecei a torrar café também. Aí eu comecei a me aprofundar um pouco no conhecimento mesmo sobre café. Aí sempre vem essa coisa junto de um curso, um workshop. E aí eu estou sempre né, comunicando, né, sobre café, café. além de preparar café, agora torrar café também. E aí eu fui me aprofundando mais no mundo do café, né? E o café, você tocou um pouco mais cedo aqui na nossa conversa em relação ao à xícara, né, você mencionou a xícara. E ali no ainda nos bastidores, a gente estava ali conversando, a gente tomou o Tomando café, café. tomamos um café, e aí a gente te serviu numa xícara e a gente começou a conversar um pouco sobre xícara, e você falou que a xícara também influencia no na sua Na experiência. experiência. Na verdade, assim, tudo que está acontecendo com o café está influenciando de alguma maneira na experiência. Então, até voltando assim, uns 10 passos para trás. A espécie, a variedade, a forma de cultivo, onde ele foi cultivado, Uhum. né? A altitude, variedade do café, o terroir do café ali, se em volta do café tem alguma outra coisa plantada, se é sol pleno, se é meia sombra, se é sombreado, tudo que está acontecendo com o café ainda lá no cultivo já está influenciando em como vai ser o resultado lá no final. E aí depois esse café foi colhido, o processo de pós-colheita dele, que ele pode ser fermentado, pode ser natural, pode ser lavado, existem vários processos de De processamento mesmo, uhum. de beneficiamento do café. Aí depois tem a torra, né? Como é feita essa torra, uma torra mais desenvolvida, uma torra menos desenvolvida. Tudo isso está influenciando em como esse café pode entregar alguma coisa na xícara. Uhum. E aí beleza, estou com o café já torrado aqui, industrializado. Como eu faço a moagem desse café, uma moagem mais fina, uma moagem mais grossa, também vai definir alguma coisa no final. E aí eu escolhi como preparar o café. Preparei esse café. O momento da extração ainda está quase que finalmente definindo o resultado de bebida. E aí eu tenho um Que café pronto. Onde eu sirvo esse café, formato, tamanho, material de xícara também está influenciando, talvez agora, talvez não, não só no resultado de bebida, mas em como eu percebo a bebida. Então, assim, hum. beber um café não é uma maratona, não precisa ser cansativo. Mas é legal que a gente saiba que existem tantas coisas acontecendo com esse café, até ele ser preparado. Inclusive, como eu consumo esse café, se eu tomar aquele café que a gente tomou ali, se eu tomar ele nesse copo de vidro,
nesse formato e tomar o mesmo café naquela xicrazinha de café, e eu comparar os dois, o mesmo café, eu vou ter experiências diferentes. Porque o material, o tamanho, o formato, vai me dar percepções diferentes de doçura, de acidez, de amargor, de temperatura. Então tudo isso está comprometendo, pro bem ou pro mal, a minha experiência. Né? Então, sim, é muita coisa. E pode, falando assim, pode parecer chato, cansativo. Mas na prática é muito legal, porque você tem, às vezes, no mesmo café, a possibilidade de várias experiências diferentes. Quer ver uma coisa muito legal? Que é sobre o café, qualquer coisa de alimentação, mas não tá falando de café, né? O café, ele é uma experiência multissensorial. Então, ou seja, se eu toquei na xícara por fora aqui, a temperatura que eu tô percebendo já faz parte da experiência, Uhum. né? O cheiro, o aroma, a bebida, tudo faz parte da experiência. Então, se eu pegar o mesmo café, vamos pegar um café com perfil equilibradão. Tem uma boa doçura, tem uma boa acidez, tem um amargor, tem um bom corpo, tem um aroma interessante, um café redondo, equilibrado. Eu servi esse café para você numa xícaras iguais de formatos e materiais, mas de cores diferentes. Eu servi esse mesmo café numa xícara rosa, numa xícara amarela e numa xícara preta. As xícaras não têm, obviamente, o poder de mudar o sabor do café, Entendi, né? mas ela tem o poder de me influenciar em como eu percebo alguns atributos daquele café. Então, por exemplo, a cor amarela. Se a gente pensar nos 4 gostos básicos: doce, salgado, ácido ou azedo e amargo. A cor amarela, ela vai te lembrar mais facilmente qual desses gostos? Doce, Talvez, salgado, azedo ou amargo? talvez um azedo, por causa. Você lembra de um abacaxi, Às vezes né? aquele limão Um limão siciliano. E aí siciliano. vamos supor a xícara rosa. Ela vai te lembrar qual gosto? Doce, salgado, azedo ou amargo? Eu já iria para um mais doce Doce. Já desse lembra cara. ali um morango, Um alguma algodão coisa, doce. algodão doce. E aí vamos lá. Você pegou esse café, que ele tem um perfil ali complexo, tem vários atributos, tem doçura, tem acidez, tem amargor, e você bebeu esse café na xícara rosa. Isso vai te facilitar a percepção do gosto doce que vai ter naquele café. Olha. Então, muito provavelmente, na xícara rosa você vai perceber mais doçura. Ao mesmo tempo que na xícara amarela, do mesmo café, talvez você perceba mais acidez, porque aquilo está te influenciando de alguma maneira. Por Na lá. xícara preta, talvez você pense uma coisa queimada, um carvão, Mais você vai amargo. perceber mais o amargor. Então não quer dizer que o café ele ficou mais doce ou mais amargo, mas a sua percepção daquela bebida, Uhum. ela foi influenciada por contexto. Então, sim. Eu te servi um café na xícara branca, então ficou mais neutro. A xícara branca é meio padrão, né? Essas xícaras de louça mesmo, de Sim. conjuntinho de café que a gente ganha quando casa, né? Aquela coisa é É padrão. padrão. Mas se eu for para outras coisas, outros Uhum. formatos, eu tenho, por Pensando. exemplo, um copo que eu encomendei de uma ceramista aqui de São José, inclusive. Eu tenho, na verdade, 2 dele, porque um foi um protótipo, que ainda não ficou do jeito que eu queria, e aí depois foi a versão final. Que eu pedi para ela fazer a base mais larga e a boca mais estreita, porque a ideia era preservar por mais tempo os aromas, que são muito voláteis, se Uhum. perdem com muito mais facilidade do que sabor. Então eu queria ter aquele aroma interessante ao longo de toda a minha xícara, né? E aí uma das coisas que eu pedi para ela foi fazer sem alça, no formato copo mesmo. Por quê? Porque se eu consigo segurar, se a minha mão aguenta segurar, eu sei que a parte interna Aguenta. aguenta a temperatura. Porque tem uma questão cultural no Brasil que é de tomar café muito quente, né? Sim. Existe uma questão, aquela história do batismo. Como é que a minha mãe fazia o café? Ela fervia a água com pó e com açúcar, filtrava, licoava, depois voltava para a leiteira para ferver de novo para botar na garrafa. Ô, louco. E assim, tem muita gente, a gente quando tá atendendo cafeteria, 50% do cliente ele preferiria o café mais quente do que você está entregando para ele. É muito comum a pessoa falar: a xícara tá fria, o café tá frio, quando na verdade o ideal para ser consumido são temperaturas amenas, nada muito quente nem muito frio. Acho que Por quê? Questão de paladar, né? paladar. Você consumir um alimento muito gelado, você congela as papilas gustativas, você perde experiência. Se você consome um alimento muito quente, você queima. Você também perde experiência. Então, o ideal para tudo, mas no café principalmente, é temperaturas amenas, não muito quente, não muito frio. Porque ali você vai ter uma temperatura segura para você não ter Uhum. acidente
e aí facilita a percepção dos De sabores, sabores, né? né? Então, assim, é muito louco. A gente briga com cultura É, e mas com o que deveria ser valorizado. Então a gente fica tem um nesse. pouco da ciência ali Você tem. também. Tem um pouco de E o ciência. café é complicado, porque todo mundo acha que entende café e conhece café, porque nasceu no Brasil, é o país do café, né? E a gente vê na internet, assim, a questão das as pessoas falando, não, você tem que ferver o café a 97,5 graus por 3 minutos. Tô Sim, criando, sim, tá? sim. Existe essa questão também? O que eu costumo falar para as pessoas é que, assim, existem fundamentos, Uhum, principalmente se eu pensar na extração de uma bebida, né? uhum, A água é um solvente. uhum. Quanto mais temperatura ela tem, mais poder de extração essa água tem. Quanto menos temperatura, menos poder de extração. O café é um elemento solúvel. Uhum. A água vai bater nele, vai solubilizar, vai tirar coisas dele. Então, o que acontece? Se eu tenho uma água fervendo em ponto de ebulição a 100 graus, eu tenho um poder de extração naquela água. Uhum. Se eu tenho uma água a 80 graus, eu tenho poder de extração, mas tem menos. E aí qual que é a questão? É entender que usando uma água com 95, eu tenho um resultado. Uma água a 80, eu tenho outro. Qual que é o certo? Não tem certo. Depende do que eu pretendo. Legal. Então, por exemplo, pouca temperatura, eu corro o risco de subextrair minha bebida. Faltou temperatura para a água conseguir tirar coisa do café. Muito quente, eu corro o risco de super extrair a bebida. Tá Ó. forçando demais a extração. O que eu quero normalmente? Equilíbrio. Uhum. Só que para isso eu preciso testar e ter experiência. Então vamos supor que na minha casa não tem nenhuma ferramenta que me auxilie em monitorar as coisas. Eu não tenho um termômetro. Eu Uhum. botei minha água para esquentar no fogão e ela vai ferver. Pode ferver? Não pode ferver? Tem muitas regras que criam, né? Sim. Você deve ter visto falar, Não, não pode ferver a água, porque a água queima o café. exato, torra, Você já ouviu essa? torra o café que já tá torrado. Você respondeu. Como que um café que foi torrado literalmente com chama de energia sobre ele, em temperaturas que ultrapassam 200 graus Celsius, Vai torrar como que uma água a no máximo 100, e a gente sabe que ela nem chega a 100, tem o poder de queimar o café? Então a água não queima o café. O que acontece é, quanto mais temperatura, mais facilmente ela extrai coisa do café. Quanto menos temperatura, menos facilmente ela extrai. Então vamos supor, se eu tenho temperatura, talvez eu não precise tanto de tempo de contato. Se eu tenho Uhum. menos temperatura, talvez eu precise de mais tempo de contato, porque o que falta de um elemento, Eu eu tenho que- compenso em outro. Então, o que seria legal? As pessoas que gostam muito de café começarem a observar o que elas estão fazendo, monitorar o que elas estão fazendo. Ainda que não tenha uma estrutura de equipamento muito sofisticada. Mas, por exemplo, com a minha chaleira que eu esquento água no fogão, com o meu timer do meu celular aqui, e com qualquer acessório, suporte de filtrar café, coador de pano, um melita tradicional que a gente encontra no mercado, e um café, eu consigo fazer um café. O que seria interessante eu monitorar enquanto eu faço um café? A temperatura da água. Ah, mas eu não tenho termômetro. Então o que eu faço? Na dúvida, deixa ela ferver, atingir o ponto de ebulição, desliga. E prepara o café. Uhum. Preparou o café. Ah, ficou muito amargo, super extraiu. Na próxima, o que eu faço? Deixo ela ferver. Porque se eu não deixar ferver, eu não tenho ideia de qual a temperatura. Uhum. Deixo ela ferver, desligo e espero 1 minuto antes de preparar o café. E aí, qual que é a minha relação de medida? O tempo que ela descansou depois de ferver. Eu não tenho Ah, ideia de quantos graus tem ali, mas eu sei que ela que- ferveu e esperou 1 minuto. Aí eu preparei meu café. Gostei do resultado? Eu sei que agora, para esse café, para esse processo, eu posso ferver a água e deixar ela descansar 1 minuto e preparo meu café. Ah, subextraiu, agora foi contar, ficou muito fraco. Ao invés de deixar 1 minuto, deixa 30 segundos. E aí eu vou entendendo, eu vou criando o meu Uh, jeito de monitorar as variáveis. Né? E quais são as principais variáveis? Temperatura de água, uhum. turbulência, agitação durante o preparo. Porque imagina, eu estou jogando água, ela está lavando o café. Se eu Então, adiciono a minha água sobre o café sem fazer nenhuma turbulência, é só o trabalho dela de gravidade. Ela entra e passa pelo café. Se eu faço muita agitação, eu já estou adicionando uma outra variável. Eu estou provocando essa extração. E aí tudo isso, numa temperatura, com agitação ou sem, durante o tempo que ficou em contato esse café e essa água, Nossa. eu tenho um resultado de bebida. E aí se eu fiz o meu café aqui hoje, fervi minha água, desliguei,
preparei o café e contei no meu tempo aqui, durou 3 minutos e meio esse processo todo. Bebi o café, gostei, é só repetir. Olha. Bebi o café, não gostei, eu corrijo uma das variáveis. Ou eu faço ele com menos ou mais tempo, ou eu uso mais ou menos temperatura de água, ou eu faço mais ou menos agitação durante o processo, né? E aí eu vou entendendo o que cada coisa que eu estou fazendo em cima do café vai me trazer um resultado de bebida. Né? Quando a gente falou de tudo influencia o café, desde o que é o café, né? A matéria-prima, de onde ele vem, como eu promovo o contato entre café e água, e depois como eu consumo esse café. Se é numa xícara, se é num copo, se é comendo alguma coisa ou puro, que tem uma outra questão. Que tá Preparei o acompanhando. café muito bem, o café ficou maravilhoso, provei o café, amei o café. E aí eu resolvi comer o quê? Pão de queijo. Porque todo mundo sabe que pão de queijo combina com café. Será que todo café harmoniza com pão de queijo? Se a gente parar Olha. pra pensar que existem inúmeros perfis de De ca- resultado de bebida, será que todo café realmente, obrigatoriamente, combina com pão de queijo? Ou será que talvez isso é só uma questão cultural nossa? Então tem café que vai ficar muito bom, tem café que vai ficar mais ou menos, tem café que vai ficar ruim com pão de queijo. É que você tá misturando um Você outro está elemento ali, né? combinando dois resultados de dois perfis sensoriais. Então quando eu decido criar uma harmonização, eu estou pensando que eu estou combinando um gosto com outro gosto, e ele vai criar um terceiro gosto na boca. Ele vai ser bom ou ruim. Olha. Quando um melhora o outro, e nenhum mata, nenhum neutraliza o outro, harmonizou. Quando um dos dois sumiu, é porque um neutralizou o outro. Então talvez não seja uma combinação muito boa. Então, assim, não, repito, não é para ser um processo chato, burocrático. Mas quando a gente vai assimilando essas coisas no dia a dia mesmo, a gente vai entendendo, nossa, esse café aqui é muito bom com bolo de fubá. Esse café já é melhor que pão de queijo. A gente vai entendendo e vai criando experiências sempre boas. Eu costumo brincar que faz tempo que eu não erro uma combinação. Não porque eu sou muito bom, mas é porque naturalmente eu fui Você foi começando a pensar sobre essas coisas. fazendo de forma consciente. E aí eu sei que um perfil de café mais ácido, mais frutado, ele vai combinar melhor com algum tipo de comida. Já um perfil de café mais doce, mais redondinho, mais fechado, talvez Vai. combine com outra coisa. Talvez um café mais intenso, mais amargo, combine com outra coisa. E aí eu vou entendendo o Com- que na teoria funciona e já em teoria eu consigo sugerir combinações. Mas o que vai definir realmente é a prática, né? né, Até porque não é só a ciência, não é só o fundamento. Tem uma outra coisa que é tão importante quanto que é repertório sensorial. Então a vida inteira eu comia aquele pão de queijo bebendo esse café. Ainda que talvez pelo fundamento não seja a melhor combinação, mas aquilo está incorporado no meu repertório sensorial. Ainda que em teoria não seja uma boa combinação, eu já estou habituado àquilo. Então você aceita aquilo como bom porque. Você já se habitua àquilo. O cafezinho com pão com manteiga, o cafezinho com bolo de fubá, né? Só que às vezes aquele café com bolo nem é tão bom, mas eu já me acostumei. Então para mim é bom. Então, e aí a gente que está no lado de cá de educador, de de- comunicador, a gente tem que ter essa paciência de entender que as Legal. pessoas estão no momento delas, na estação da vida que elas estão, com todo aquele acumulado de repertório sensorial que elas foram criando, e saber entender o que ela gosta, o que ela não gosta, que talvez seja uma sugestão, talvez não precise sugerir nada. Às vezes até entender por que que ela gosta daquilo, E às né? vezes a gente tem essa obrigação, a gente se sente a obrigação de sugerir. Nem sempre, sabe? Às vezes a pessoa não quer que você sugira nada, ela só quer Só quer tomar um tomar cafezinho. o café dela. E eu acho que esse momento do café ele é tão sagrado, é tão da pessoa, que eu acho muito invasivo as pessoas chegarem, quando não solicitadas, dizendo, ó, faz assim, faz assado, esse não é bom, esse não tá certo. Eu acho muito violento você chegar na pessoa assim, De- mexendo com uma coisa que pra ela é tão cara, tão especial, que é uma coisa que ela, café, ela lembra da mãe, ela lembra da avó, Exato. é tão, o afetivo é tão mais interessante, aí chega alguém entendido do assunto e quer ali, Por regras. por regras, aí fica chato. Agora, Então não precisa ser chato, né? agora eu queria que você desse para quem tá nos assistindo aqui aquela dica do que você fez ali na hora que eu te serviu o café. Hum. Aí eu perguntei se você queria pôr açúcar ou não. Uma blasfêmia ali, mas eu perguntei. Mas acontece. Mas- Antes de Uhum, já te interrompendo, a questão do açúcar, pra mim, pessoalmente, é muito tranquila.
Eu sempre vou provar. Se o café já não vem adoçado, se ele não Uhum. foi adoçado, eu sempre vou provar ele antes de adoçar. Se pro meu paladar, onde eu tiver, eu achar que não tá amargo demais, eu adoço. Com o quê? Com o que tiver. Se tiver açúcar, eu geralmente vou no açúcar. Mas se tiver Uhum. só adoçante, eu vou no adoçante. Só pra Se tirar tiver um o. mel, alguma coisa. Agora, se pra mim não precisa adoçar, eu não adoço. Mas não porque eu acho que não pode adoçar o café. É Eu para o acho seu que é paladar. gosto. Se pra mim. Eu tomo muito café o tempo todo, em todo lugar que eu vou. Pelo menos nos últimos 2 anos, eu não recuso café em lugar nenhum. E é até uma questão meio laboratorial pra mim, assim. Eu vou tomar café de todo mundo, em todo lugar, pra eu entender o que as pessoas estão consumindo. Porque o meu mundo, lá dentro da minha casa, ele é muito específico. Uhum. Eu tenho meu escritório lá em casa, meu cantinho do café, que hoje já é um pouco mais do que um cantinho, já é um quarto mesmo, que é onde eu trabalho, onde eu dou curso, onde eu faço minhas coisas. Tem um monte de acessório, tem sempre muito café muito legal, que eu gosto E vai. muito e tal. Só que não é a realidade de 95% das pessoas, que são meus possíveis alunos ou clientes. Uhum. Então eu preciso entender o que você toma na sua casa, Pra porque eu conhecer. trabalho com isso. Então eu não recuso mais café de ninguém, de lugar nenhum, porque eu preciso calibrar o meu sensorial, né? Eu te interrompi, você ia perguntar Eu ia sobre perguntar as sobre. regras. Não, aquela. Ah, do mexer. Eu perguntei se você queria pôr açúcar ou não, Foi. e aí você falou assim: eu não quero açúcar, mas eu quero uma colher. Aí você foi e explicou por que que você queria colher. Assim, principalmente o expresso, né? Porque ele tem a forma de extração do expresso faz com que o café decante muito facilmente. Então, ele vai extraindo em camadas, e aí acontece o quê? Depois que o café expresso está pronto, ele foi extraído, a tendência do sumo ali do café mesmo, decantar, ficar no fundo da xícara. Legal. Então, o expresso, que tem a crema, né? A parte da crema é onde tem uma concentração muito grande de cafeína, então é muito amargor ali. E aí, se eu não mexo, não faço nada, o meio da xícara vai ficar meio sem graça, meio flat, assim, meio sem nada. Uhum. E às vezes o último gole é muito bom, porque na verdade é onde o café ficou. Desceu. E aí, a dica é homogeneizar o seu café. Seja o filtrado, o coado, seja o expresso, mas o expresso principalmente, por conta da crema, inclusive. Ainda que você não adoce café, mexa o seu café. E mexer mesmo, vigorosamente, mexer para causar turbulência, para você misturar aquela E bebida, aquela solução, para que você tenha uma xícara homogênea. Do começo ao fim, do primeiro gole ao último gole, todos os atributos vão estar na xícara. Não vai estar só amargor em uma, nada na outra e o último legal. gole é muito bom. Para cafés filtrados, talvez ele é menos intenso, talvez não É seja mais. tão criterioso, mas não sei se você já viu em vídeo, talvez nos meus vídeos o pessoal vê isso. Depois que eu terminei de preparar o café, eu girar a jarra antes de servir. É o mesmo princípio. Mexer o café, né? Entendi. Se eu não quiser agitar a jarra, porque também tem, por exemplo, a gente vamos para outro ambiente muito específico, que é de campeonato de café. Existem muitos campeonatos de preparo de café. Inclusive, ano Legal. passado, eu ajudei a promover um aqui na região, foi muito legal. Olha. E esse ano a gente vai voltar com a segunda edição. Campeonato de preparo de café. Aí, uma essa história foi até aqui mesmo, no nosso campeonato. Uma das competidoras, na final, preparou o café, antes de servir para os juízes, ela tinha que homogeneizar. Ela falou assim: eu não vou agitar a jarra, que normalmente a gente faz, para não perder tanto aroma, que é aquela história da xícara também que a gente já falou, Aham. né? Aí que ela fez, ela pegou com a colher e só mexeu um pouco lá no fundo assim da jarra para homogeneizar sem fazer muita Agi turbulência para não perder tanto aroma. Isso no ambiente de campeonato, onde ele ia ser agilizar. avaliado e tal, né? Então, resumindo, mexa o seu café. Independente do estilo, e principalmente se não vai adoçar. Porque quem vai adoçar geralmente já mexe, né? Já Não exato. tem. Mas quem não adoça café, que opta por consumir o café puro, para perceber ali a bebida, mexa o café. E uma experiência interessante: tira um café, dá um gole sem mexer. Depois mexe e bebe de novo. Parece que é outro café. Olha que É curioso. uma dica que eu dou pra todo mundo. Mexa o seu café antes de beber, que vai melhorar, sim, muito o café. Olha, aí então a gente pensa que vou comprar um café especial porque ele vai me trazer um sabor e não é, Não é tão né. automático, assim, não é sozinho, né? Tem Exato. toda uma questão. Eu dei o exemplo do vinho, né? O Aham. vinho, a questão mais crítica é armazenamento. Ele foi produzido, tá na garrafa ali e tal, mas o vinho você abre, ele tem aquele perfil que tá descrito ali, tá ali pronto, você não tem como variar. Uhum. O café não. Você comprou um café que tá escrito ali, notas de frutas vermelhas, isso significa o quê?
que quando ele foi cultivado e foi avaliado por um profissional, que é um provador de café, um classificador de café, ele foi feita uma torra de amostra, foi feita uma prova técnica e foi encontrado aquelas notas sensoriais, chegou naquela pontuação, tem toda uma questão. Foi emitido um laudo sobre aquele café. Mas é um laudo que aquele café é em potencial. Porque Hum, depois uma indústria vai comprar aquele café verde para torrar. E essa indústria, no processo de torra, ela pode valorizar aquele potencial que tem no café ou ela pode estragar aquele potencial. Então, assim, é. tá acontecendo muita coisa. E aí chega na minha mão, vou fazer o café, eu posso também na hora da extração super extrair o café ou subextrair o café e ainda não chegar naquele potencial que ele tinha ali, Hum, como ele foi vendido para mim, né. Então, assim, é, é muita coisa para chegar nesse momento da xícara e ele tá bom, bom, perfeito, como foi, eh, vendido lá. proposto É. ali, né. Então, assim, isso pode parecer, nossa, é muito difícil. Não é, porque a gente vai fazendo naturalmente, você vai incorporando aquilo, você vai entendendo, você vai educando, calibragem sensorial, Uhum. né, e você vai entendendo o que que é, o que não é. Mas o legal do café é isso, né, que nunca tá pronto. Ele nunca tá, Não. definido, ele nunca tá finalizado. Ele sempre pode ser um pouco diferente, por algum Hum, motivo. Ou na extração, ou em como eu consumo, com o que eu consumo, que temperatura. na O café temperatura. ficou pronto agora. Eu bebi ele agora quente, eu tenho uma experiência. Se eu deixar ele Uhum. 2, 3 minutinhos esfriar um pouquinho, o gole já vai ser bem diferente. E Se eu tomar ele frio, ele já vai ser bem diferente. vai Vai mudando a mudando, ele temperatura. vai acentuando alguns atributos, às vezes uma acidez que está muito alta nele quente, vai equilibrando. Então, assim, consumir um café além do prazer, que para quem gosta, né, é uma questão assim, é uma experiência muito legal mesmo, porque ela é ampla, ela é complexa, ela não é limitada, pode mudar. Água. O tipo A da gente não fala água. muito de água, mas a xícara de café que a gente bebe, ela é 97, 98% água. É tudo que a água conseguiu tirar do café, mas continua sendo aquela água. Uhum. Olha. E ela tirou o quê? 2% de coisa do café para aquela bebida. Então não adianta ter um melhor café, os melhores equipamentos e usar uma água que não é boa. E aí, não sei quantas horas a gente tem de podcast para dizer que uma água boa, porque assim, o assunto vai muito longe, porque o que que é uma água boa? Só uma água que é potável? Ou Não necessariamente, porque assim, no geral, qual que é a dica? Filtrada ou mineral. Se uhum. você não bebe a água da torneira, por que que você vai fazer café com a água da torneira? Sendo que aquele sabor vai estar no seu café. Uma água com muito cloro vai ter gosto de cloro. E aí, beleza. Então optei por uma água filtrada ou mineral. É garantia de 100% de resultado bom? Também não. Por quê? Porque o fato dela ser boa para ser consumida, potável, não quer dizer necessariamente que toda a composição mineral dela facilita a extração daquele café. Porque imagina só, você pegar o rótulo de água mineral, de marcas diferentes, de fontes diferentes, você já teve curiosidade de pegar aquela tabela de minerais da água? Já. Tem ali, magnésio, bicarbonato, cálcio, bário, Sódio. sódio, não sei o quê. Cada água vai ter uma composição. Será que é para aquele café específico, uma água com alto teor de magnésio vai ser boa? Porque a composição, ela facilita ou dificulta a extração, e além disso, ela também atribui gosto daquilo à bebida. Então, um café, uma xícara ali pronta, ele é o resultado de tudo aquilo que a gente viu que aconteceu com o café, com Hum, como ele foi preparado e com a composição da água que está sendo preparada. Hoje em dia, no mundo do café especial, na pequena bolha do café especial, tem uma galera que está fabricando, não, qual é a melhor palavra? Está realmente criando a sua água. A pessoa compra água, desmineraliza a água, passa por um filtro para tirar todos os minerais, e aí depende do resultado que ela pretende para aquele café, ela vai mineralizando a água de novo. 2 gotinhas de bicarbonato, uma gotinha de magnésio, e aí você fabrica uma água específica para aquilo que você quer de resultado na soma com aquele café que você vai usar. nossa. Então, assim, o É café o é um que. negócio maravilhoso, porque ao mesmo tempo que a gente tem um café tropeiro no meio da rua, que o caminhoneiro tá fazendo ali com carvão. Já viu o café tropeiro? Não. É um café que você mistura o café e o pó Tudo. na água ali, não tem filtro, né? Uhum. E aí você pega um pedaço de carvão em brasa, joga naquela panela ali, ele puxa todo o pó pra ele, aí você tem o café sem precisar filtrar o café.
Então você Olha, tem um processo desse simples, no meio da estrada, e tem o cara que tá na casa dele fabricando a água, uma alquimia entendeu? ali, uma E é tudo café. E essas duas pessoas são apaixonadas por café. olha. E têm o direito de consumir o jeito que ela quer, do que ela gosta. Então, assim, isso é muito encantador, né? É. Eu gosto muito de café, né? Obviamente, e gosto muito de gente. Eu gosto das Olha, pessoas, eu gosto das esse pessoas. contato. E Uhum. aí, quando eu encontro pessoas e cafés no mesmo ambiente, aí, meu Aí já amigo. agora, Meirelles, eu acho que quando a pessoa se encontra aí com um especialista em café, vem um monte de perguntas, acho que muitas vezes as perguntas acabam por ser as mesmas, então mas assim, o que nunca te perguntaram aí sobre assim, essa questão do café? Cara, que nunca me perguntaram. Eu acho que assim, eu tenho um problema que eu falo muito, então às vezes muita coisa que talvez as pessoas não chegaram a ter tempo de perguntar, eu acabei falando. Eu Boa. acabei respondendo antes que alguém tivesse a oportunidade de perguntar. Mas eu não sei dizer, principalmente sobre café, eu não sei dizer assim, alguma coisa que nunca me perguntaram. Recentemente, assim, nos últimos anos, eu tenho trabalhado, assim, que é um grande orgulho que eu tenho, inclusive, como embaixador dos cafés brasileiros pela ABIC, né? Que é a Aham. Associação Brasileira da Indústria de Café. E por conta de eu comunicar esse tipo de café, que eu abri muito o meu leque de assuntos que eu comunico sobre café, acaba que a gente faz algumas inimizades dentro da própria bolha, né? Que sempre tem aquele cara que fala assim, ah, isso aí você vendeu para a grande indústria. Recentemente aconteceu uma coisa, hater, né? Hater de Os haters, internet. exato. Uns haters começaram a falar assim, não, mas esses aí, não sou eu sozinho, né? Um grupo de embaixadores, esses aí se venderam para a grande indústria, estão aí ganhando milhões para poder defender um café que eles nem consomem. Aí eu quieto, né? Aí no próximo vídeo desse cara falando da gente, ele falou assim, esse aí, ó, venderam aí por nada, por pão com mortadela. Eu falei, mas tem que decidir. Se eu me vendi por milhões ou se eu me vendi por um pão com mortadela. A questão é que eu acabo falando, hoje eu falo para um público muito mais plural, muito mais amplo do que eu falava alguns anos atrás dentro da minha bolha, Uhum. né? Hoje eu tenho, não só falo da boca para fora, mas eu realmente, como eu te falei, eu bebo os Sim. cafés de todos os estilos, de todos os lugares. Eu tive a oportunidade de conhecer várias indústrias, conhecer mesmo, de ir lá e visitar, botar toquinha e tal, e visitar processo, indústrias pequenas, médias, gigantes, né? Eu tive acesso a laboratório onde faz análise microscópica dos cafés, Olha só. laboratório onde faz análise sensorial dos cafés, que é onde, por exemplo, a BIC ela vai certificar o café com um selo dentro do estilo que ele apresentou. Como é que chega nisso? É feita uma análise microscópica para saber se tem defeitos e impurezas. E assim, pela legislação, um café ele pode ter até, no máximo, 1% de impureza, e impureza oriunda do café. Uhum. Então, o que pode ter no pacote que você compra no mercado ali de impureza? Até 1% de impureza, mas impureza o quê? Folha, galho, casca, coisa de café. Se na análise foi encontrado um fragmentinho de milho, cevada, açaí, é fraude. A BIC nem certifica esse café. Olha. Então, assim, independente do estilo, se ele é um extra forte, gourmet, tradicional, superior, especial, se ele foi analisado e certificado, eu tenho garantia, a tranquilidade de que ele vai ter até no máximo 1%. 1%. E muita gente fala, o tradicional tem um limite muito grande, o especial não tem. A tolerância é para todos igual. É 1%. Então o que acontece? E detalhe, a BIC ela já notifica os associados quando a amostra chega perto do 1%. Ou seja, qual é a garantia que a gente tem enquanto consumidor? Que um café, independente da marca e do estilo, que ele tem um selo da BIC, que eu encontrei em qualquer lugar, comprei no varejo, comprei na internet, enfim, ganhei de presente. Se ele tem selo da BIC, eu tenho certeza que ele tem no máximo 1% de impureza, e o selo que ele tem é devido ao tipo de complexidade que ele entregou na xícara. E detalhe, Olha. a BIC ela certifica, ela analisa e certifica o café do jeito que ele chega para o consumidor final. Hum, Não é assim, eu sou associado à BIC. Eu mandei ali meu pacotinho para a BIC ali, uma toca que eu fiz muito boa aqui na minha indústria. Não, a BIC ela pega o café no varejo, e certifica. minto. E Primeiro a marca envia o produto, só que o laboratório que faz a análise não recebe o pacote da marca.
ele recebe da ABIC, e o laboratório é independente, não é um laboratório da ABIC, a ABIC Aham. contrata o laboratório. Então, o cientista que analisa o café, ele recebe um malote lacrado com código. Então não sabe se é o café do Zezinho da esquina ou se é o café de uma grande indústria. Ele analisa como se fosse qualquer café. Então eu sei que aquele café ele foi analisado de forma justa. Uhum. E aí, de tempos em tempos, aí certificou. O café do Meirelles, eu associei à BIC, a BIC me emitiu selo, tá no mercado o meu café. Tá aqui no mercado aqui da esquina. E aí, de tempos em tempos, a BIC ela monitora o café que ela já certificou. Ela vai no varejo, ela pega a amostra de novo e avalia novamente, para saber se eu continuo com aquele padrão. Então é um negócio muito sério, muito rigoroso e muito confiável, né? E Uau. aí, tô falando tudo isso para responder a pergunta que é o que não Nunca me perguntaram. perguntaram. Talvez eu esteja falando sobre essas coisas que depende do ambiente que eu tô, acabam sendo polêmicas, Uhum. porque as pessoas gostam mais de dizer assim, não, isso aí não é bom, isso aí definitivamente não presta. Mas sem conhecer nada, a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas que criticam algumas coisas, alguns setores da indústria, alguns produtos, não conhecem aquele produto. É muito baseado naquilo que um amigo meu é primo de um barista que falou que visitou uma fazenda uma vez. E disse lá na fazenda que o produtor vende palha melosa, resto de varrição de galpão, para a indústria fazer café tradicional. O cara contou essa história, de repente, como é que a história chega para a pessoa? Todo café tradicional é feito de varrição de galpão. Resto de E silo. não é, e não é, entendeu? Ah, mas tem um produtor que vende palha melosa, vende resto, vende. Mas normalmente, quem compra, a indústria que compra esse matéria-prima que é lixo, que não deveria virar café, é uma marca muito pequena e muito regional, não são essas que a gente conhece no mercado. Uhum. Essas marcas que a gente conhece, eu posso não gostar de uma ou de outra, porque é Uhum. questão de gosto. Eu posso Exato. ter provado o tradicional da marca A e falar, não gostei. E provar o tradicional da marca B e falar, esse eu gostei. Porque apesar de que eles têm que ter o mesmo estilo ali, genérico, mas pode ser que um seja mais agradável que o outro pro meu paladar, né? Legal. Olha. Só que eu sei que se ele tem certificação, todos vão ser seguros para serem consumidos. Ainda que eu goste mais de um, eu não gosto Aí tanto já, de outro. já é uma questão de E gosto, aí, não. tô tentando ainda responder a pergunta, né? Como eu falo muito antes de me perguntarem, e eu falo sobre essas coisas que acabam sendo um pouco polêmicas, então eu acho que no café, não que eu tenha já esgotado falar tudo, mas eu acho que eu já tô falando muita coisa que não me perguntam. Eu acho que talvez Já a tá. minha resposta seja mais essa, assim, eu já tenho falado tanta coisa que não me perguntam, que talvez eu não tô dando a oportunidade para a pessoa me perguntar aquilo que ela nunca perguntou. Ou às vezes a pessoa já não tem um nível de conhecimento suficiente para criar uma pergunta. E às vezes isso é um problema, porque as pessoas acham que precisam ter um nível de conhecimento para criar uma pergunta, e não precisa. Uhum. Se a pessoa tem uma dúvida de qualquer coisa, tem que perguntar. Porque aquilo, por mais que às vezes a resposta possa ser muito simples, muito, né, Uhum. banal até, ninguém é obrigado a saber. Se a pessoa perguntou é porque ela tinha uma Uma dúvida dúvida. genuína com aquilo. Ninguém, e a gente tem um problema um O problema problema. que é uma coisa boa, mas acaba, por um lado, por um aspecto, é um problema. Nós somos brasileiros, somos donos do café. Nós somos o Uhum. país que produz a maior quantidade de café do mundo. Nós alimentamos praticamente um terço do café que o mundo consome. Uhum. Então nós somos o maior produtor de café do mundo, o maior exportador, consequentemente, de café do mundo, e somos o segundo maior consumidor de café do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos em consumo, por quê? Porque eles tomam muito café gelado e acaba consumindo em volume muito maior do que a gente Uhum. consome em café quente aqui. O Ah, café gelado você toma 200, 300 ml, o café quente toma 100 ml. Mas se for falar de consumo de café quente, que é como nós hum, consumimos, nós somos também o maior consumidor de café do mundo. E olha. isso traz pra gente meio que inerente, assim, eu entendo de café. Todo brasileiro acha que entende café. E o Brasil realmente entende café. Mas nem sempre todo brasileiro entende tudo sobre café. Só que a gente Exato. acha que entende. Aí fica um Ai, ambiente muito complicado que, assim, a gente não quer aprender. é Existe uma de vaidade do brasileiro, assim, pra aham. que eu vou parar pra aprender sobre uma coisa que Eu já sei. eu já sei, é café. Eu tomo café desde sempre. Uhum. Minha mãe botava café na mamadeira. Aí, por conta dessa cultura de consumo,
fui A gente batiz pensa que sabe. eu fui batizado com Eu posso dizer café. que foi batizado com Eu café. fui batizado com café, eu Eu fui tomava bat café na eu ia mamadeira. falar que foi o primeiro batismo, mas não, eu já tinha sido batizado na igreja católica bebezinho, mas foi um Ah, segundo o batismo que segundo, foi com café. quase um Depois da água benta do padre, foi a água ca benta do café que me batizou. batizou com café, Mas caramelizou. assim, a gente tem essa questão no Brasil, que todo mundo acha que entende muito. E aí tem uma questão de não querer parar pra ouvir, E que até tudo bem. A pessoa só não querer parar pra ouvir, tudo bem. uhum. Agora o problema é quando a pessoa quer falar sobre Hum, algo que ela não entende, que ela não tá disposta a parar pra ouvir. Aí a gente encontra alguns outras probleminhas. Mas é o que eu tava falando, né? É esse cara que paga a minha conta, porque deixa enquanto tiver desinformação e falta de consenso, de informação de qualidade, a eu gente ainda tenho trabalho pra fazer. exato. E para quem quiser acompanhar mais aí do seu trabalho como especialista em café, onde que ela pode te encontrar? Instagram é mais fácil, né? Uhum. Meireles.café. Meireles.café. Inclusive, uma coisa que eu mudei esse meu arroba recentemente, faz uns meses. Até um tempo atrás estava Meireles Coffee, de café em inglês. Isso. Aquilo começou a me incomodar. Não sei, talvez o momento político nosso e tal. Foi me dando um patriotismo que estava me incomodando um pouco algumas coisas em inglês. Apesar de que é mais fácil, né, alcançar pessoas É um com o público termo em inglês, mas inclusive por eu ter sido embaixador dos cafés brasileiro, né. brasileiros, eu fiquei muito incomodado de um tempo pra cá, até mudei meu arroba pra meireles.café. Mas existe hoje um movimento maior, assim, de resgatar as palavras em português. Teve até uma campanha, acho que da FIFA, que era, ou foi do governo brasileiro, de tirar essa questão do Brasil com Z, e era uma Sim. campanha que mostrava Brasil é com S. Inclusive, sabe aquela marca Cafés do Brasil? Que é uma. Deixa eu ver se aqui tem. Essa marquinha aqui, ó. Cafés do Brasil. Não sei se A gente consegue consegue mostrar focar. aqui. Ela passou agora, eu acho que essa ainda, É eu uma. acho que ainda é a antiga. Ela passou por um pequeno rebrand, uma pequena. Aí, ó, eu tô falando rebrand, já tô falando em Tá inglês. vendo? Ela passou por uma pequena reformulação agora, no Uhum. final do ano. Foi lançado agora em novembro do ano passado, num evento chamado Semana Internacional do Café, que acontece todo ano em BH. E exatamente nesse contexto de renovar a cara da marca e tal, para falar melhor sobre os cafés brasileiros no No mundo. mundo. Porque acontece muito um fenômeno que é muito triste, que é o marketing do café brasileiro lá fora não é tão bom. Apesar de que a gente abastece o mundo inteiro, e aí você vai lá fora, você vê ali numa cafeteria especializada uma ostentação do café colombiano, do café queniano, do café etíope, que são cafés muito bons, mas 70% do café que gira ali é café brasileiro, muito bom também, e você não tem daquele lugar uma necessidade de vender bem o café brasileiro. E aí, inclusive, recentemente, a ideia Como assim? dessa reformulação é a gente falar melhor daquilo que a gente sabe que é muito bom, Perdeu né? um pouco ali Saber. da síndrome do Isso, vira-lata. nosso café brasileiro é realmente muito bom e o melhor do mundo, Uhum. né? E o Brasil, ele sabe produzir café, sabe torrar café, sabe beber café. Só não sabe Então, vender muito bem sabe essa, saber essa vender. Então, imagem, né? a gente está nesse momento exatamente de aprender a vender melhor o nosso café, porque é importante que a gente não só internamente valorize, mas como externamente também, né? Joia. Meirelles, mais uma vez, muito obrigado por Eu que estar aqui agradeço. conosco. E quer deixar alguma mensagem final ali para quem nos Olha, acompanha? eu acho que é importante a mensagem final. A minha mensagem que seria nessa linha do consumo, né? Você que Uhum. gosta de café, que é apaixonado por café desde sempre, independente do estilo de café que você gosta de consumir, continue consumindo, continue gostando. Não dê atenção para quem chega para você enfiando o dedo e fala assim: esse café não é bom, você tem que mudar. Continue tomando seu café. Se quiser aprender mais sobre café, sente, estude, aprenda, porque tem conhecimento disponível, mas não deixe ninguém dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer com a sua xícara de café, porque ela é sua. Show. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Milcast.